tarde a todos. Dando sequência ao Breast Meet, vamos agora para os casos do Tumor Board, de discussão de casos clínicos de escalonamento de tumores invasivos. Vou apresentar nossos debatedores. Primeiro de tudo, doutora Vanessa Sanvido, que é vice-chefe da disciplina de mastologia da Escola Paulista de Medicina, supervisora da residência médica da Unifesp e professora adjunta de mastologia da Unifesp. Doutora Vanessa será uma das apresentadoras dos casos de crioablação. Doutora Palak Popat, que é imaginologista mamária e intervencionista, especialista em imagem ginecológica. Doutora Nisha Sharma, que é radiologista consultante, diretor do sistema de rastreio de leads e chefe da qualidade do sistema de rastreio de leads. Dr. Bernardo de Paula Castro, patologista do Anatomia Patológica e especialista em patologia de mama. Dr. Stuart McIntosh, que é professor da Universidade da Rainha, né, Queen's University, em Belfast, também treinado em medicina oncoplástica e cirurgia, e foi fellow do Colégio de Cirurgiões de Edinburgh. Dr. Dennis Holmes, que é especialista em crioablação, cirurgião mamário nos Estados Unidos, em Los Angeles. Dr. Charles Padua, que é oncologista clínico, membro da SBOC e um dos líderes da Cetus Oncologia Grupo Mira. E o radio-oncologista Dr. Marcos Castilho, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Radiologista e radiologista do Grupo Radiocare Felício Roxo, Vila da Serra, Câncer Center. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a apresentação dos casos. E só contextualizando, os casos que será apresentado é um caso do VAE Breast 01 Trial, que é o estudo clínico chamado de excisão assistida a vácuo, uma abordagem em tempo único para diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Para entender o estudo, as pacientes com lesões categorias 4B, 4C ou 5, menores que 15 milímetros, lesões únicas, são submetidas à excisão assistida a vácuo e ao shaving da cavidade, então uma amostra das margens. Se essas lesões são lesões B3, elas são seguidas conforme o tratamento de acordo com a escolha do time de assistência. Se as lesões são um carcinoma, ou um carcinoma in situ ou invasor, elas são submetidas à cirurgia e é avaliado, então, a capacidade dessa técnica do shaving em diagnosticar e predizer a ausência de tumor residual. Então, o que está sendo medido é um teste diagnóstico que é capaz de dizer, olha, fizemos o procedimento e não tem mais tumor. Alguns endpoints secundários, que seria a incidência de malignidade após a excisão a vácuo, acompanhamento das doenças B3, as taxas de complicação e a satisfação dos pacientes. Apenas um conceito rápido para entender: uma excisão assistida a vácuo é um conceito cirúrgico que nós estamos aplicando, o mesmo conceito do shaving publicado no New England, aquele mesmo shaving que reduz taxas de imagens comprometidas. Então, o que nós fazemos aqui é uma excisão ampla a vácuo, como vocês veem. Depois da excisão ampla, a gente volta naquela cavidade no mesmo momento e faz uma ressecção das bordas da cavidade. Mandamos isso em frascos separados, como vocês veem, uma excisão a vácuo, 15 gramas, e a amostra daquela borda de cavidade, 10 gramas, totalizando 25 gramas, que é compatível a uma lumpectomia. Ok? Então, aqui é um desenho básico do procedimento. Retiramos o tumor completamente. Depois, fazemos a retirada das
mordas da margem da cavidade, mandamos isso em frascos separados e avaliamos a capacidade dessa amostra das margens nos falar sobre a ausência de tumor. Quem tiver interessado em assistir um procedimento, é só pegar esse QR Code, copiar e assistir. Vamos para os casos. Para o caso, paciente de 60 anos, morando em Belo Horizonte, um nódulo irregular, denso, de 14 milímetros na mamografia digital, 8 milímetros na tomossíntese e 10 milímetros na mamografia contrastada. 10 milímetros ao ultrassom às 11 horas da mama esquerda. Ela não tinha uma história familiar de câncer, nenhuma história de biópsia prévia e uma paciente de risco habitual para câncer de mama. Doutora Palak, o que você me diz dessa imagem especificamente? O que esperar e qual a diferença entre uma mamografia digital e uma tomossíntese nesse caso? Ok, doutora Nisha? Yes, Temos duas radiologistas. yeah. So on the mammogram, what we can see is a focal but spiculate mass, which is sitting quite deep within the breast. And the difference between 2D mammography and tomosynthesis is that when we do 2D imaging, that's what it is 2D imaging, but tomosynthesis is where we are doing a 3D image of the breast. So we're obtaining multiple thin slices through the breast, often they're 1 millimeter slices. And what we're able to do is get better clarity regarding the lesion in terms of size and also morphology. And we can also see if there's calcifications involved. So the tomosynthesis will give us more information regarding size, morphology, and location, which will better assist us when we go to do ultrasound to identify the lesion. Sim, então ela vai nos ajudar, e uma vez que você tem esta imagem e nós temos a seguinte mamografia contrastada. Você, doutora Nisha, e também doutor Stuart, como cirurgião, vocês estariam tranquilos de que isso é uma lesão única ou vocês precisam de uma ressonância para ter certeza disso? A mamografia contrastada é suficiente? Yes, as a radiologist, I would be happy with this contrast image because the background enhancement is minimal and we're only seeing one enhancing foci. So for me, this would indicate that we have a unifocal tumor in the breast. And you can see in ultrasound that it's quite close to the chest wall. But I would be happy with this. I wouldn't need to do an MRI scan to look for multifocality because we've already done functional imaging with the contrast mammogram to be able to identify that there is only one tumor in the breast. Doutora Nisha, ainda sobre excisão a vácuo e doutor Stuart, no small trial, existe alguma contraindicação para excisão a vácuo devido à proximidade do músculo peitoral? We haven't specified that in the protocol to the small trial, but what we have specified is that the operating radiologist must feel there is no contraindication. So if in the opinion of the radiologist carrying out the procedure or planning to carry out the procedure, it's too close to the skin, particularly, or the nipple, those generally are the situations where they feel that VAE would not be an appropriate approach. We haven't set any hard and fast rules, though it comes down to individual judgment because small is a pragmatic trial and we want the results to be implementable in the wider practice of breast radiology. And also what I would add is that it depends on your exposure and experience of performing vacuum assisted excisions. So when you're starting out, you may want to go for the smaller, more simpler cases, but as you gain expertise, which is quite quick to obtain,
you can then go for these kinds of lesions, because there are tips and tricks, which I'm sure Enrique you will tell us about, which will aid successful excision. Assim, para nós isso não é uma contraindicação e nós temos utilizado a medida, não usamos a mamografia contrastada no trial, esse é um caso especificamente que tinha uma mamografia contrastada, mas não é um pré-requisito. E acho que a medida tem que envolver também o halo hiperecogênico do ultrassom, que é até onde o tumor vai. A gente realizou a incisão a vácuo e em termos de imagem, doutora Nisha, você espera qual tipo de tumor? Luminal? Para essa imagem? I was saying I think this is likely to be more luminal than it is going to be a grade 3, because on the tomosynthesis you can see the speculations, and often with your more sort of grade 1, grade 2 tumors, you're more likely to get speculations than you are with your grade 3 tumor. So I would think this is more likely to be luminal, I hope. Ok. And so nós fomos para o trial, fizemos então uma incisão assistida a vácuo, 24 fragmentos de uma agulha 7G, pesou 15 gramas, era um carcinoma lobular invasivo de 6 milímetros, grau 2, histológico, grau nuclear 2, 100% de receptor de estrogênio, 1% de receptor de progesterona, um KI67 de 10% e um HER2 negativo. E fizemos então a avaliação das margens, sistematicamente, 12 amostras de uma agulha 7, pesou 10 gramas e não havia tumor nessas margens. Então, foi retirado com margens livres, sem complicações, sem problemas em relação ao peitoral, não houve nenhuma intercorrência. E essas eram as lâminas. Bernardo, você vai descrever um carcinoma lobular invasor aqui, foi você que viu as lâminas, mas eu já vou adiantar algumas dúvidas. As pessoas sempre me perguntam, como você estadiou como 6 milímetros? Como vocês têm feito o estadiamento dessas lesões, uma vez que elas foram tiradas de forma fragmentada? Bom, a forma que eu acho mais reprodutível entre os patologistas, que é o mais fácil, é realmente medir no maior foco, né? Maior extensão, no maior fragmento, com maior quantidade de tumor. Essa é uma forma que, como não existe um protocolo obrigatório, eu acho que é uma forma que qualquer patologista, qualquer local que ela leve essa lâmina, no mundo, o maior foco que eles vão conseguir achar vai ser esse mesmo tamanho que eu escrevi no laudo. Não necessariamente é a dimensão total do tumor. Obviamente, o tumor vem fragmentado. Há algumas ideias que a gente pode, que eu às vezes discuto, mas não existe uma descrição, é que muitas vezes se o fragmento, por exemplo, medir 15 milímetros e você vê tumor no meio dele, medindo por volta de 9 milímetros, 10 milímetros, e a imagem fala 10 milímetros, e dos dois lados do tumor você vê tecido adiposo ou parênquima normal, você tem uma estimativa de fato que aquele provavelmente é a melhor representação do tumor. Muitas vezes você vê um fragmento, nesse caso, 6 milímetros, mas ele acomete por completo o fragmento. Então, muito provavelmente o tumor tem no mínimo um pouco a mais de 6 milímetros que ele continuaria se ele fosse num setor. Então, isso é uma forma de estimar mesmo, e é uma forma reprodutível que outras pessoas poderiam reproduzir este tamanho, né? Mas, sim. E Bernardo, esse carcinoma lobular, necessariamente aquele carcinoma lobular, infiltrante, difuso, ou nós temos carcinoma lobular, que é um carcinoma lobular nodular, que realmente assim, ele é unifocal e não seria uma contraindicação, por exemplo, para um tratamento conservador ou um tratamento percutâneo? Neste caso, dava para ver o limite dele, muitas vezes, acabando e começando a parênquima normal. Ao contrário de alguns casos lobulares, como vocês devem ter uma experiência boa com isso também, que a gente às vezes vê a imagem falava uma lesão de 6 milímetros, mas você começa a mostrar a lesão, pegava uma área de 3 centímetros, 30 milímetros, né? Então,
Alguns dos casos lobulares a gente descobre mediante o SPESP. E outros, a imagem já dá uma boa noção do tamanho dele realmente, como foi nesse caso aí. Tá. Então, a paciente foi submetida ao procedimento e em 32 dias pós-procedimento, aqui está a mamografia pós-procedimento, com o clipe, o hematoma, e em 32 dias pós-procedimento, ela apresentava esse hematoma que ocupava um quadrante da mama. E aí, então, a gente classificou esse hematoma como hematoma grau 3. Essa paciente, nós fizemos as perguntas sobre qual que foi o índice de satisfação com a biópsia, foi nota máxima. Então, ela estava muito satisfeita com o hematoma e muito satisfeita em relação às perguntas se aquela excisão a vácuo fosse comparado com uma cirurgia. Então, ela teve nota máxima no breast key. E aí, a gente criou uma escala de hematomas, que nós temos acompanhado do trial. Grau 0 é sem hematoma. Grau 1 seria o hematoma como uma core biopsy, uma coisa simples. Grau 2, um hematoma localizado. Grau 3 é um quadrante. E o grau 4, a mama toda. Lembrando que os hematomas pós-VAI, eles normalmente atenuam e se resolvem sozinhos como um trauma fechado em 2 a 3 meses. Doutor Stuart, como tem sido a satisfação ou a aceitação das pacientes, né, o recrutamento delas para o small trial e em relação às preocupações, Stuart Nisha, das complicações, especialmente o hematoma? So I think you've brought out some really important points here. We are finding in terms of acceptability of the trial that patients are generally very accepting of the trial and happy to be randomized, and most patients who want to be randomized are very keen to be treated with vacuum-assisted excision rather than have an operation. So we've randomized 515 patients into the trial to date. We are currently undertaking some patient interviews, and that's part of the ongoing qualitative work within the trial. So we will have some information on the acceptability of the procedure, and I would hope to have some early data on that next year. I don't have anything as yet. We will also be collecting complication data. So we will be collecting data on the incidence of bruising. I think it's fair to say that bruising, as you have highlighted, is a fairly common phenomenon after vacuum-assisted excision for cancer. But as you've very nicely shown there, the vast majority of these resolve themselves without any issues for the patients. But again, we're collecting complication data in both arms of the trial, so we'll be able to report that out when we report the primary endpoint of the trial hopefully in 2026. Ou está perto. Bom, enfim, não só acontece hematoma, não é somente na excisão assistida a vácuo. O hematoma acontece também na cirurgia. Então, a paciente foi submetida a uma lumpectomia com um linfonodo sentinela e um carcinoma luminal A, 6 milímetros. Poderia ter sido omitido o linfonodo sentinela, isso foi discutido com a paciente. Ela preferiu fazer e não tinha mais tumor residual e sem nenhuma metástase axilar. E aí a gente compara os dois hematomas e os dois resultados pós-operatórios. E aí, quando a gente compara os dois resultados, a gente vê que a nota de satisfação da paciente foi maior no breast key do que na cirurgia conservadora. Mas é claro, a cirurgia teve um excelente resultado a longo prazo. Então, novamente, da mesma forma que a excisão assistida a vácuo vai melhorar a longo prazo, a cirurgia também melhora a longo prazo. E aí eu vou passar para o Marcos e para o Charles. Eu vou começar com o Marcos. Marcos, olha, a margem já tinha sido negativa no shaving. Aqui a margem já tinha sido negativa. Eu ainda por cima ampliei mais ainda a margem do luminal A com 60 anos, axila negativa. Como é que fica a radioterapia dela, Marcos?
Bom dia a todos. Essa paciente, ela, a princípio, poderia ser considerada para não receber radioterapia numa lumpectomia upfront. A gente tendo uma ampliação de margem, onde você retira o clipe e você vem com ausência de tumor residual na peça principal, isso dá até mais tranquilidade para a gente eventualmente omitir a radioterapia. Então, essa é uma paciente que ela pode ser tratada sem radioterapia, se for o desejo dela, de uma forma questionável, não é um consenso, né, de que é a atitude principal a ser feita. Mas ela pode receber uma radioterapia de curta duração no esquema de 5 frações, no esquema do fast forward, na minha opinião, sem nenhum problema e sem aplicação de boost, né? Já que ela foi ampliada a margem sem tumor residual. Então, eu tenderia a tratar ela com 5 aplicações de 520 na mama toda sem boost, mas dependendo da vontade da equipe e da a intenção da paciente, a gente poderia até considerar, nesse caso específico, um luminal A, um tumor bem localizado, pequeno, inicial, numa paciente acima de 60 anos ao menos, de considerar para nem fazer radioterapia adjuvante em alguns casos, se ela fizer terapia endócrina adjuvante. Então, o Marcos acabou de desvendar o mistério do linfonodo sentinela. Então, assim, em discussão, não foi discutido e nós optamos por fazer o linfonodo sentinela para que ela tivesse a opção de omitir a radioterapia, uma vez que não dá para omitir tudo. Então, foi uma decisão do Marcos, ele, antes da cirurgia, disse que ficaria confortável desde que tivesse o sentinela, porque ela tinha 60 anos. Então, foi por isso que foi feito o linfonodo sentinela dela. E o Charles assumiu que ia fazer endocrinoterapia. Você fez, Charles? E como é que você enxerga isso? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os colegas. Exatamente, Henrique, a gente percebe, nós estamos diante de um caso muito, muito interessante e até tem se tornado comum, né, no nosso consultório. Temos recebido situações muito semelhantes, né, um tumor luminal de baixo risco e que foi retirado completamente aí pelo procedimento inicial, com muita tranquilidade, com shaving negativo, e os receptores hormonais então, nos vão levar a oferecer para ela um tratamento hormonoterápico. No caso, essa paciente, como tem 60 anos, pós-menopausada, se não tiver nenhuma contraindicação, se não tiver nenhuma condição óssea mais impeditiva, do tipo uma osteoporose mais grave, a ideia é dar para ela um inibidor de aromatase por 5 anos e fechar a conta. Não que o tamoxina não possa ser uma ideia, uma proposta também, mas a gente acaba pesando aí a relação dos efeitos colaterais em cada situação. Charles, omitiu a radioterapia, você aumenta a hormonoterapia por causa disso? Não tem nenhuma indicação, né? É um tumor de realmente baixo risco, Henrique, e o fato de a gente não irradiar, nós não vamos mudar o que é previsto, que seriam apenas os 5 anos mesmo, com muita segurança, muita tranquilidade, uma vez que realmente é uma doença pequena. Não tem sentido, né, de escalonar e escalonar, né? Não, então a gente tem que estar seguro de que escolheu escalonar com segurança, né? Exatamente. Até uma redundância. Bom, enfim, gente, muito obrigado, agradecer o grupo todo, né, a minha família, o time, e passar a palavra para a Vanessa. Então, obrigada, Henrique, pelo convite. É uma honra participar do Breast Meet novamente, ainda mais com colegas que eu admiro tanto aqui como debatedores. Então, muito obrigada. Para quem não me conhece, eu estou estudando crioablação desde 2020. Sou fã do Denis, porque fico lendo todas as publicações dele e de outros colegas aqui, então apresentar um caso do meu estudo para mim é muito importante. Então, esses são meu currículo, igual o Henrique já falou. E, atualmente, o que nós sabemos é que a crioablação ela vem sendo consolidada como uma opção de tratamento para tumores iniciais. Então, esses são os principais estudos
que vem realmente demonstrando o benefício da crioablação para tratamento do câncer de mama inicial. A gente teve o ACOSOG 1072, que inicialmente fez crioablação e todas as pacientes foram submetidas à cirurgia. Se a gente avaliar as pacientes que não tinham doença multifocal, a taxa de sucesso desse estudo chegou a 92%, então uma taxa de sucesso da crioablação realmente alta. Os dados do IC3 foram publicados agora em setembro, também com uma taxa de recorrência no grupo que fez crioablação e agora nos novos estudos sem cirurgia, muito favorável para a consolidação da técnica para tratamento do câncer de mama inicial. E hoje a gente tem vários estudos em andamento que vem realmente demonstrando que a crioablação ela é uma técnica viável, ela é uma técnica segura e muito indicada para tumores iniciais. Então, a gente que vem estudando esse descalonamento do tratamento cirúrgico, nossa, a crioablação ela aparece com aquela opção de realmente a gente conseguir evitar a cirurgia em alguns casos. Eu conduzo um estudo que finalizou agora, que é denominado FIRST. O FIRST é o primeiro estudo de crioablação no Brasil. Esse estudo foi desenhado na pandemia, onde a gente viu que realmente técnicas alternativas à cirurgia acabava sendo interessante. E ele finalizou agora e a gente vai dar sequência ao tratamento da crioablação devido aos resultados do nosso estudo e devido a todos os resultados que a gente está vendo dos colegas aqui presentes que vêm demonstrando e vêm lutando para provar que a crioablação é realmente uma opção terapêutica que tem que ser consolidada. No meu estudo, inicialmente, esse é o desenho do meu estudo, todas as pacientes eram submetidas ao tratamento cirúrgico e um mês depois, todas as pacientes realizavam a cirurgia. Esse foi um protocolo até semelhante ao 1072, que era para comprovar realmente aquela taxa de eficácia da crioablação acima de 90%, uma vez que aquela taxa de 92% só foi avaliada num subgrupo quando a gente conseguiu excluir as pacientes com doença multifocal. Então, minha ideia inicial era comprovar que a técnica realmente era eficaz, para depois a gente fazer um estudo onde não seria mais necessário realizar a cirurgia. Nosso critério de inclusão eram tumores até 2,5 centímetros, então um pouco maior, muitos estudos estão parando em 1,5, alguns estudos até 2 centímetros. O nosso, como durante a pandemia era difícil fazer a detecção de tumores muito pequenos, infelizmente, a gente acabou incluindo tumores até 2,5 centímetros. Todas as pacientes realizavam mamografia, ultrassom e ressonância pré-crio, a crioablação. 2 semanas depois, eu repeti esses exames e todas realizavam a cirurgia. Não, o meu critério de inclusão do estudo era realmente o que eu falei para vocês, tumor até 2,5 centímetros, uma lesão vista no ultrassom, onde o tratamento cirúrgico era a primeira opção de terapia. E critério de exclusão, principalmente CDIS e tratamento neoadjuvante. As pacientes metastáticas também eram excluídas, e com o tempo a gente viu que mesmo lesão próxima à pele ou próxima ao músculo, com a hidrodissecção a gente conseguiria fazer. Isso foi mais no início do estudo, onde a gente estava tentando aprender com a técnica, mas hoje, independente de onde está a lesão, a gente acaba fazendo a crioablação. Esse é o caso que eu queria discutir com vocês. É uma paciente do estudo, então uma mulher de 56 anos, com um resultado da biópsia de um carcinoma invasivo do tipo não especial, um luminal A, um tumor que a gente vê na mamografia realmente muito pequeno, aqui nas duas incidências, então um T1 N0. Aqui na ressonância, realmente a gente realizou ressonância em todos os casos para mostrar que a doença era unifocal, uma vez que a gente acreditava que numa doença unifocal a taxa de sucesso da crioablação seria maior, que a gente conseguiria avaliar bem essa margem de segurança. Então, aqui mostrando que o tumor realmente era unifocal. E aqui, de novo, outra imagem da ressonância magnética, mostrando que o maior diâmetro desse tumor tinha 1,5 centímetro, o que realmente preencheria os critérios para a gente conseguir tratar essa paciente de uma forma menos invasiva, ou essa paciente preencheria critérios para a gente fazer um tratamento minimamente invasivo.
Dentre as opções de tratamento minimamente invasivo que a gente tem hoje na literatura, até um artigo da Nisha, a gente tem algumas opções de tratamento minimamente invasivo, principalmente para esses tumores até 2 centímetros, onde hoje a gente pode evitar o tratamento cirúrgico, que seria a opção que o Henrique falou anterior, da VAI para tratamento, da crioablação ou da radiofrequência. Minha escolha de tratamento para essa paciente foi a crioablação, que é o que eu venho estudando no momento. Então, aqui, o procedimento, eu faço o procedimento guiado por ultrassom. Depois até queria saber a opinião dos colegas, se vocês acabam fazendo somente pelo ultrassom. Eu só tenho experiência de fazer a crioablação guiada por ultrassom. Aqui, durante o procedimento, então, a crioablação guiada pelo ultrassom, a gente identifica um nódulo. Aqui, outra incidência mostrando o clipe, que a gente coloca no centro da lesão, para confirmar que eu estou no alvo específico. Insiro o crioprobe e aí começa o procedimento. O procedimento aqui no final, o ice ball mostrando que a gente englobou totalmente aquela lesão, tendo margem de segurança. Hoje, mais ou menos, eu calculo uma margem de segurança de 1 centímetro. Também queria saber depois, no final, na discussão, a opinião dos colegas. Vanessa, vamos abrir o debate Vamos. durante. E aí, doutora Paula, que você faz só por ultrassom ou você tem uma alternativa para fazer por estetaxia? Como que você faz? Yeah, evening. We use the ultrasound, but you know what? We use cryoablation for benign tumors, and we are yet to embark using it for malignancies, because that's where the comfort of the surgeon collaboration is yet to step in. And the comfort level is still not so high on my side of the country. But yes, we use cryoablation for benign lesions, and we do it under ultrasound guidance. So in literature, the follow-up says that, generally we expect about a 20% reduction in about a year's time for benign cases over a period of time. And we had about a 50% reduction in the volume over the follow-up of 6 months. So we are still waiting for the future follow-ups. Dr. Holmes, você tem uma solução para fazer por estetaxia ou para abordar calcificações? Você usa alguma técnica que te permite fazer crioablação de carcinoma in situ? Thank you very much. As was stated, I primarily perform the procedure cryoablation under ultrasound guidance, but we do offer cryoablation to patients with non-ultrasound visible lesions, such as DCIS that might be detected only by the presence of calcifications, or a small mass that is no longer well seen after the biopsy is performed. To enable cryoablation, to enable ultrasound-guided cryoablation of these patients with non-ultrasound visible lesions, what we do is insert an ultrasound visible biopsy site marker adjacent to the existing marker, and therefore we're able to create an ultrasound visible target at the site of the tumor to guide an ultrasound, to enable an ultrasound-guided procedure. Perfeito. Perfeito. Ô, Vanessa, e uma coisa interessante que eu tô achando assim, e aí, e como planejar o ice ball sem estar vendo a lesão imediata, Dr. Holmes? E aí eu pergunto para a doutora Nisha e para a doutora Paula, que você consegue planejar imaginologicamente o ice ball de um carcinoma in situ? Você não está vendo uma lesão, você só vê o clipe. Holmes quer responder? The first? Well, I mean, I don't do cryoablation, but I would have that concern because I suppose my first question would be that if you can't see something on ultrasound, but you can see it on X-ray, can you do cryoablation under X-ray guidance? So is that possible? And if it's possible, then why would you not do that as your first step? I suppose that's my first question is, can you perform cryoablation under stereotactic guidance? Is that question directed at me? I'm sorry.
Yes, well, anyone can answer it. Yeah. Well, so the technology is optimized for ultrasound guided procedures. I understand that there's at least one site in the US that's exploring the use of a stereotactic guided ablation. But, as a surgeon, I remove DCS with clear margins all the time without using a stereotactic approach. We're able to localize a lesion by either a wire, localize a lesion by an ultrasound visible marker that's placed, and then do an excision of that lesion, using an ultrasound in surgery. So removing non-ultrasound visible lesions is fairly routine for surgeons to do. And so, to adapt, that approach to cryoablation is just it's a very logical extension of what we would do in surgery. I would just add that many of the patients that I see with non-ultrasound visible lesions, I schedule for an ultrasound guided excision following placement of an ultrasound visible marker. So, we don't have to have a mammogram to target the area and to remove the area completely. No, but I suppose just for clarity, because when we do wire localizations, we're targeting the area. So we're aiding you as surgeons to be able to remove that area because we've put the wire through the area of concern. If you're placing when you say that you're placing the marker, are you talking about non-wire localizers like MagSeeds, or so that when you actually remove the lesion, you're then removing a large area? But I suppose with the ice ball, it's the clip that you're putting it, when you put the clip in, I'm assuming you're putting the clip into the center of the lesion when you're doing your X-ray guided clip insertion. Yes. Then when you go for the clip, you're actually in the center of the lesion. So if you're in the center of the lesion, you can do your ice ball. Exactly. It's the same approach that you would apply with a wire. You would place the wire in the center of the lesion, and we would use the relative position of the wire to the residual calx to decide how far to the left, right, top, bottom we should go. So it's a collaborative effort with the radiologist, so we can guide them on where the marker should be placed. And if it's a little bit to the left, then we can adjust for that. If it's a little bit too shallow, we can adjust for that. And again, that's the same philosophy we would bring to removing it in surgery, with the scalpel. The only difference here would be in the surgical excision, we have the entire area out with the margins. We take the efforts to look for every microcal, whether it has come out, and the pathologist will give us clear margins. So here, clearly there is a gray area where we are not seeing the pathology of it. But I do understand we are looking at very small tumors, and the ice ball is going to be growing quite significantly to kind of engulf the lesion. So maybe, it still can be a considerable option. My one question to you would be that would you prefer seeds, clips, or why not a hook wire localization either to be more precise? I've used multiple strategies. My preference is to use ultrasound visible markers because it's a procedure that it can be scheduled. The marker can be placed weeks in advance, and the marker is still visible. The patient can be scheduled conveniently in the office. It doesn't have to be coordinated as with the radiology department so tightly. The patient doesn't have to walk around with a wire, for example. There are markers that are designed to be ultrasound visible. They're great for this purpose. I think that I answered there might have been a question I missed, but that's the main answer that I want to give. Dr. Glenn, may I get you're a surgeon, right? I'm a surgeon, yes, I am. Yes, so that's the basic difference, because we as radiologists are so used to looking at everything under our vision. We want things under our control, and that's how we are trained to be. So I can understand, yes, from the surgical side, you don't care removing what we target through the wires. Dr. Marcos, radio-oncologista, quer fazer uma consideração? A minha pergunta, mais ou menos no sentido do que a doutora Paula aqui comentou, é com relação ao segmento. Porque quando você não retira as microcalcificações, né, eu imagino que o ice ball não vai ter um efeito destrutivo sobre as microcalcificações e elas vão permanecer. Então, se você acha razoável acompanhar simplesmente com modificação das microcalcificações, ou isso é mais difícil? Vanessa, acho que você pode conduzir o caso, porque vai ter a parte do controle imaginológico e aí você já chama os radiologistas. Eu ia falar isso, Henrique. Há uma questão exatamente sobre isso, como que os colegas conduzem o segmento pós-crioablação. Tá.
Quer responder, Dani? Right, No? I'd like to comment on that if you don't mind. We're actually conducting a clinical trial of cryoablation of DCIS, which utilizes the principles that I just described. If the DCIS isn't ultrasound visible, we place an ultrasound visible marker and then perform ultrasound guided ablation. It's a small study, a study of 30 patients. The protocol calls for all of the patients to undergo a core biopsy of the cryoablation site 6 months post-ablation. We have ablated 22 patients so far and have biopsied 15 of those patients, and none of those patients had residual DCIS at the site. We did verify that the residual calcifications, the calcifications are benign, and radiographically, those calcifications do persist, but at least based upon the 15 patients we biopsied so far, there's no residual carcinoma within the ablation zone for those patients. So can I just ask, when you do your biopsy, are you doing 14 gauge core biopsy, or are you doing vacuum biopsy to sample? They're vacuum-assisted biopsies under stereotactic guidance. Ok. And is it all Vamos lá. the DCIS, or are you just going for the particular grade? No, it's all comers. We're limited by size, 2 centimeters or less, by mammogram, ultrasound, and optional MRI. It's not limited to grade or age. Vanessa, vamos completar o Vamos, caso para a vamos. gente poder discutir um finalzinho. Vamos. Então, Nós temos mais uns 3 a 4 minutos. finalizando o caso, então, aqui é o final do IceBall, mostrando aquela margem de segurança. A lesão vista no ultrassom, a lesão nodular é mais fácil do que a calcificação, igual o Rami estava falando. A gente consegue ver a lesão e ver que o IceBall envolveu completamente a lesão. Aqui o pós-procedimento, então a gente vê que é um tratamento realmente minimamente invasivo, onde a gente tem uma lesão mínima cutânea na pele no final do procedimento, isso é muito benéfico para a paciente. Aqui os exames 2 semanas após a crioablação, então o que a gente vê na MRI é realmente somente o IceBall, a gente não vê mais aquele nódulo, a gente vê que o IceBall destruiu aquela lesão. Aqui, mais uma para comparar. Então, o realce da ressonância não é mais visto, a gente só tem o realce periférico em halo, provavelmente pelo processo inflamatório causado pela destruição e necrose tumoral. Aqui, novamente, demonstrando que a gente não tem mais a lesão suspeita, somente o IceBall. Aqui, para ficar mais claro, a lesão pré-crioablação, então aquele nódulo diagnosticado, e aqui pós-crioablação, somente o IceBall. Eu, particularmente, depois acho a ressonância MRI o melhor exame para a gente avaliar que a gente fez a ablação completa da lesão. Esse padrão de realce e ausência da lesão é muito boa para a gente ver que não tem lesão residual. A mamografia, a gente também consegue comparar o pré e o pós, mas você vê que o IceBall às vezes deixa essa densidade, uma assimetria focal na mamografia, é um pouquinho mais difícil da gente fazer essa comparação, mas aqui a gente consegue, aqui a gente vê o nódulo e aqui a gente só vê o clipe, então a gente vê que às vezes a mamografia também consegue falar para a gente que aquela área foi completamente destruída. O ultrassom pós-crioablação realmente não é um bom método, porque vem muita distorção arquitetural, a gente vê aquela área central necrótica, o que acaba dificultando. Então, acho que o ultrassom pós-crioablação, pelo menos pós-crioablação imediata, não é um bom exame. A gente aqui comparando pré e pós, é difícil ver pelo ultrassom se tem lesão residual ou não. E aqui vai minha primeira pergunta, depois com esses exames pós-crioablação, se baseado nesses exames seria necessário realmente a cirurgia ou eu posso só seguir minha paciente, uma vez que na ressonância não tenho mais lesão residual. Vanessa, nós estamos com o tempo bem curtinho. Acho que você É que pode eu- ir respondendo todas? e a gente. Tá. Então, Vamos. essa seria a minha primeira pergunta. Eu vou acabar respondendo o que foi feito. A segunda pergunta era, paciente de 56 anos, um tumor T1N0, axila negativa, um luminal A. Será que eu precisaria fazer a biópsia do linfonodo sentinela? Será que eu não conseguiria omitir também a biópsia do linfonodo sentinela nesse caso? No meu estudo, ainda a cirurgia era obrigatória, ele finalizou agora. Se eu fosse responder, para mim, essa paciente não precisaria da cirurgia, quero saber depois rapidamente os colegas.
e ela não precisaria da biópsia do linfonodo sentinela, mas ela foi uma das minhas últimas pacientes, onde pelo meu protocolo era obrigatória a cirurgia. Aqui só para mostrar o clipe, então foi retirada a área realmente da crioablação na cirurgia. Aqui a macroscopia, essa paciente foi submetida a uma lumpectomia com biópsia do linfonodo sentinela. Aqui na macroscopia a gente vê a área central necrótica e aqui ao redor o que seria a margem do ice ball. E aqui na microscopia demonstrando que não tinha tumor residual, realmente com aqueles exames pós-crioablação poderia ter sido evitada essa cirurgia. E a que a gente estava discutindo anteriormente, se essa minha paciente não tivesse sido operada, o que eu faria de segmento para ela? Que exame que eu faria em 6 meses de segmento? E será que eu preciso fazer radioterapia nesses casos, onde a gente faz a ablação, a gente vê que não tem tumor residual? Será que a radioterapia é obrigatória ou não? Essas eram minhas perguntas finais. Pelo tempo, eu vou passar meu último slide. Meu estudo finalizou agora com uma taxa de ablação completa de 93%, então foi bem semelhante à doença, eram só doenças unifocais que foram incluídas, e um tumor até 2 centímetros pela ressonância, a ablação foi de 100%. Então se vê que a ressonância é um bom método para a escolha da ablação, e o realce até o 2 centímetros é um bom tamanho para a inclusão. Aqui só são fotos do procedimento dessa paciente. E aqui o novo estudo, agora que eu finalizei o primeiro, a partir do próximo ano a gente vai começar um segundo estudo aqui no Brasil, que vai ser chamado SIX Trial. Ele vai ser um estudo agora sim, já que a gente, né, tem um estudo positivo, onde eu vou randomizar crioablação versus tratamento cirúrgico. Quem fizer crioablação não vai fazer cirurgia da axila. Quem fizer o tratamento cirúrgico vai fazer o tratamento cirúrgico convencional, cirurgia mais sentinela, e os 2 grupos vão fazer radioterapia nos moldes do Fast Forward com 5 frações. É isso que eu Gente, queria falar para vocês, e se vocês quiserem responder as perguntas em preciso fazer radioterapia ou não, posso fazer 5 frações, e como que vocês seguiriam essa paciente caso ela não tivesse sido operada? Vanessa, essas perguntas vão ficar para o próximo Breast Meet 2026, que todos terão um ano de reflexão e pensamento e pensar bem, o que consequentemente serão perguntas, respostas muito mais fortalecidas. Vejo todos no Breast Meet 2026. Um abraço a todos, muito obrigado, uma excelente sessão. Thank you very much. Obrigada, gente. Obrigada.